Eu sou Roberto Monteiro e este é o programa de extensão Farinhada Literária, que traz, nesta edição, e que será a última também dessa temporada, os 40 anos da nossa querida Universidade Federal de Rondônia. E nós estamos aqui com uma convidada, ela, a professora Auxiliadora dos Santos Pinto, que nasceu na primeira linha da colônia agrícola do Iata, às margens da estrada do ferro Madeira Mamoré, em Guajará-Mirim, Rondônia. Ela, que é doutora em Literaturas de Língua Portuguesa pela IBILCE Unesp, no campus de São José do Rio Preto, São Paulo, e tendo como objeto de estudo literatura de expressão regional amazônica. Professora Auxiliadora, seja muito bem-vinda a esse nosso programa. Muito obrigada, Robério. Eu gostaria de saudar a todos da Universidade Federal de Rondônia, dizer que eu me sinto privilegiada de estar aqui participando desse projeto Farinhada Literária. Em primeiro lugar, adorei o nome, porque cresci nas casas de farinha, nos contextos rurais. E uma farinhada é algo muito especial. Só quem participou de uma farinhada vai poder avaliar, né, a importância desse nome. Então, Robério, que felicidade estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Parabéns à Procea pela realização desse projeto de extensão. E eu estou aqui, muito feliz, né? Dizer assim que é um orgulho estar aqui. Muitíssimo obrigado, professora Auxiliadora. Nós estamos em festa, né? Pois estamos comemorando os 40 anos da nossa Universidade Federal de Rondônia. Professora Auxiliadora, gostaríamos, por favor, de saber sobre o seu percurso enquanto docente, pesquisadora, formando pessoas, contribuindo à educação, tanto dentro da Universidade Federal de Rondônia, quanto fora da nossa instituição. Então, Robério, quando você fala de 40 anos da universidade, eu fico muito feliz e orgulhosa, porque eu ingressei na universidade no ano de 1989, e, de certa forma, eu participei da história da construção do campus de Guajará-Mirim e também da universidade. Na universidade, na Uni, eu cursei duas graduações, né? Eu fiz a graduação em Letras, concluí em 1993, depois eu cursei a graduação em Administração de Empresas, concluí no ano de 2000, e no ano de 2002 eu ingressei no mestrado em Linguística. Então, posso te dizer que, ao longo desse percurso da minha vida acadêmica, eu me dediquei aos estudos da sociolinguística variacionista, da semântica cultural e da literatura de expressão amazônica. Sempre estive vinculada aos estudos da história, da linguagem, da memória, da cultura, das migrações, das imigrações e das identidades que se constituíram neste espaço fronteiriço onde eu nasci e vivo até hoje, né? Então, fico muito à vontade para falar, para mencionar também esses 32 anos de universidade, né? Para mim é um orgulho. Muito bem. E diante das suas produções, né, que são voltadas sempre à literatura amazônica, eu posso mencionar dos 2 romances históricos, né, também da história dos seringais, do extermínio do povo caripunas, da trilogia sobre as florestas, né, a cosmogonia e a história de memórias, bem como os relatos dos seringueiros, né? Poderia nos relatar o que mais lhe impressionou ao longo desses anos de pura dedicação à educação, professora Auxiliadora? Eu vou tentar sintetizar, né? E eu vou começar a falar desse percurso citando Paulo Freire, que foi assim um autor muito importante na minha vida. E ele diz assim: ninguém caminha sem aprender a caminhar. Eu acho que é isso que ele diz. Ele diz que ninguém caminha sem aprender a fazer o caminho caminhando.
refazendo, retocando este caminho e também retocando o sonho pelo qual se propôs a caminhar. Então, o meu sonho era ser professora. Eu nasci numa comunidade rural, estudei os ensinos primários numa escola muito seriada, onde a professora que ministrava a aula até a quarta série, ela também só tinha a quarta série. E eu sempre falava, eu tinha duas tias professoras, daquelas professoras do interior, né? E eu falava, eu quero ser professora, porque eu vou vir aqui dar uma aula boa para essas crianças. E eu via aquelas crianças do contexto rural, trabalhando na roça e crescendo e não tendo nenhuma oportunidade. Eu falei, eu quero ser professora. Então, quando eu concluí esse ensino primário, eu vim para a cidade. Então, o caminho que eu fiz antes de ser professora, eu fui feirante, eu vendia com meu pai os produtos agrícolas na feira, eu fui babá, eu fui empregada doméstica, eu fui vendedora, eu fui contadora das casas pernambucanas, eu fui atendente comercial na empresa de Correios e Telégrafos durante 15 anos e, apesar de ter concluído a graduação em letras em 1993, eu só me tornei professora no ano de 2000. Quando eu concluí a administração de empresas, logo teve um concurso, no mesmo ano que eu me graduei, eu fiz o concurso e aí eu ingressei na universidade como professora substituta no curso de administração de empresas. E ali eu comecei a trabalhar como professora substituta. Quando terminava o contrato, eu ficava como professora voluntária, e quando passava o interstício, eu fazia um novo concurso, e depois eu prestei concurso para trabalhar no curso de Letras e Pedagogia, prestei 2 concursos, na verdade, substitutos. E só no ano de 2009 eu me tornei uma professora efetiva, uma professora permanente no campus Jorge Vacilax de Guajará-Mirim. Então, o que eu queria te dizer é que todo esse percurso de vida, ele me preparou para os estudos da cultura, da história, da literatura, porque eu tive contato com as narrativas dos ribeirinhos, da população que vivia da agricultura, dos polos agrícolas, da população do comércio, então, assim, dos pescadores, até mesmo das prostitutas. Esse contato com as pessoas, com os grupos sociais, ele fez com que eu tivesse, né, um despertar de interesse mesmo pela questão da literatura local, da cultura local, da história local. E, assim, né, então, a minha vida inteira foi dedicada para essas narrativas, para esses saberes. E quando eu tive oportunidade, né, realmente, de fazer ensino, pesquisa e extensão, de orientar trabalhos acadêmicos, eu sempre tive sorte de ter na minha orientação alunos também desses contextos. Então, eu tive a possibilidade de orientar, por exemplo, uma aluna, Eva da Silva Alves, que era neta e filha de seringueira e que nasceu no Seringal. E aí, com ela, eu produzi uma trilogia, esses 3 livrinhos, né? A Mãe da Seringueira e a Onça, é uma literatura infanto-juvenil, Florestas e Rios, a Encantaria Amazônica, e O Cabeça de Cuia e a Mãe da Seringueira. Então, são livros que foram produzidos, mas em parceria com alunos, com a Eva, com o Maicon, com o Renato, esposo da Eva. Então, assim, não tivemos oportunidade de fazer todas as publicações, porque nós temos uma grande dificuldade de publicar, porque publicar tem um custo, né? Mas desenvolvemos muitas pesquisas nesses espaços, e daí veio o meu interesse, né? E de orientar, de pesquisar, de fazer esse registro dos falares, dos saberes, dos modos de vida. Não sei se eu ainda posso falar, mas, por exemplo, sobre essa trilogia. Quando a gente decidiu registrar as memórias dos seringueiros e publicar esse livro das Florestas e Rios, nós trouxemos histórias construídas, né, narrativas construídas a partir do imaginário amazônico. Então, esse imaginário amazônico ele está representado
nas narrativas dessas pessoas que viveram nos seringais, que viveram nas margens do rio, que trabalharam na floresta. Então, são histórias que são construídas a partir desse imaginário místico. Quando a gente resolveu publicar A Mãe da Seringueira e a Onça, esse A Mãe da Seringueira e a Onça, ele é muito interessante, porque a gente vai trabalhar com uma ideia, né, que perpassa além dessas identidades amazônicas, mas que tem o objetivo de representar de forma literária essa relação das mulheres e dos homens que trabalharam nos contextos dos seringais com a floresta e o rio. E essa questão da encantaria amazônica, né, desse imaginário poetizante, como propõe o João Jesus de Paz Loureiro. Então, a gente trabalhou nessa perspectiva. E, por fim, o último livrinho, que é O Cabeça de Cuia e a Mãe da Seringueira, também são histórias colhidas em localidades ribeirinhas, que vai conceber essa questão, considerar o regime das águas, e também mostrar que a vida deste homem é concebida a partir desse elemento como um elemento de sobrevivência, de navegação, de demarcadora de tempo. Como dizia Leandro Tocantins, o rio comanda a vida, e a gente tenta mostrar que, para o homem ribeirinho, o rio comanda a vida, o rio comanda o tempo da tristeza, da alegria, da colheita, e os modos de vida vêm aqui nesse livrinho pequeno, mas assim, foi toda essa inspiração das vivências e experiências com homens e mulheres que vivem nesse contexto aqui fronteiriço, ribeirinho, das florestas, mais ou menos isso. E, por fim, Robério, a obra maior, né, que essa é uma produção minha, que é uma produção individual, é este livro aqui, Literatura e História, Vozes e Marcas Identitárias dos Sujeitos Amazônicos na Produção Literária de Porto Velho e Guajará-Mirim. Quando eu digo produção literária de Porto Velho e Guajará-Mirim, eu trouxe, na verdade, 2 romances, um de autor de Guajará-Mirim, um autor de Porto Velho, que produziram romances históricos. E essa obra, ela né, na verdade, originalmente, a minha tese de doutorado. O que acontece? Eu ingressei em 2012 no IBILSE, na Unesp, no campus de São José do Rio Preto, para pesquisar literatura de expressão amazônica. E aí eu levo para esse estudo 2 obras muito queridas, muito autores, o de Aruí, que é de autoria do escritor Antônio Cândido da Silva. Para sintetizar, essa obra ela fala do processo de construção da Estrada de Ferro, dos seringais e do extermínio do povo indígena caripuna, cuja comunidade ficava ali no tracejado da Estrada de Ferro. Então, achei muito interessante, porque é literatura, mas ele é um romance histórico. E então ele tem os fios das histórias que estão entremeados pela memória, e aí Antônio Cândido, ele traz, né, para a discussão, eu digo que esse romance, ele é um romance denúncia, ele denuncia o extermínio do povo caripuna. Então, assim, quando eu li de Aruí, parecia que eu estava lendo Os Sertões. Eu consegui fazer uma comparação. E aí eu me interessei, falei, este livro que eu vou analisar no meu doutorado. Depois, a outra obra que tem lá no meu livro Literatura e História, o outro romance, Esperança, 50 anos depois. Esse é maravilhoso, porque ele é ambientado aqui em Nova Mamoré. Nova Mamoré já foi um distrito de Guajará-Mirim, que era a Vila Nova, depois a Vila Mustinho. E lá na Vila Mustinho, quando ainda era um distrito, né, tinha um seringal grandioso, o Seringal dos Clímacos, e que passava também nas proximidades de onde passa o tracejado da estrada. Então, Paulo Saldanha, ele ambienta esse romance no Seringal dos Clímacos, que é agora onde é o município de Nova Mamoré, e ele traz como pano de fundo
a criação de um seringal fictício, onde ele vai tratar de todas as questões históricas do processo da construção da ferrovia e do processo de formação e decadência dos seringais. Então, na verdade, é essa a minha maior produção, né? Mas eu sempre digo que a minha maior produção mesmo não é a produção dos livros, eu não tenho tanto interesse. A minha maior produção é a orientação dos meus alunos no grupo de pesquisa, e eu acho que o maior fruto é quando eu vejo que eles estão no doutorado, que eles estão no mestrado, que eles estão na sala de aula. Essa é a minha maior produção acadêmica, investir na formação do meu aluno. Eu acho que foi o maior resultado desses 20 anos de trabalho como professora, desses 22 anos de trabalho como professora. Dentro dessa entrevista, e também aproveitar para falar a todos, né, que nos acompanham dentro do programa de extensão Farinhada Literária, que eu fiquei muito emocionado, né, no primeiro contato com a professora auxiliadora, porque me trouxe memória de algo que talvez eu não vivi, mas que muitos viveram, e que é muito bom a gente rememorar, relembrar, né? Para aqueles que, por exemplo, eu não vivi, mas muito me impressionou tudo, do início ao final, né? As histórias, essas boas lembranças que a professora auxiliadora nos trouxe nesse curto tempo. Eu quero agradecer imensamente, professora, pelo fato, né, de você estar aqui conosco, de poder nos entregar um pouco dessa sua alegria, desse seu trabalho, da sua pesquisa, né, que é fruto de, certamente, tempo de dedicação, né? E essa sua dedicação, para mim, hoje, sobretudo, é inspiradora, né? Quero agradecê-la e deixar, então, para que você faça as suas considerações finais nesse nosso programa Farinhada Literária. Então, para fazer as minhas considerações, eu diria, né, que assim é muito importante a gente compreender a história e a cultura do local que a gente vive, valorizar a história, valorizar a memória. Então, eu nasci e vivi até os 7 anos nas margens da estrada de ferro Madeira Mamoré. Depois, com o fechamento da estrada, a minha família se mudou para um outro polo agrícola, né? Então, eu vivi numa espécie de assentamento, que agora é a colônia agrícola do Bom Sossego, e eu cresci numa família de extrema pobreza material, onde a gente usava roupas coletivas e dividia o lápis em 3 pedaços, e trocava os chinelos no percurso para ir para a escola. E na minha casa, não se dava muito valor à escola, se dava valor ao trabalho, à luta pela sobrevivência. E da minha família, dos filhos, só eu pude estudar. Eu tenho só 2 irmãs que concluíram o ensino médio, os outros ficaram só no ensino fundamental, porque tiveram que trabalhar muito. E, então, o conhecimento, o estudo, ele me deu tudo que eu tenho. Eu sou professora doutora auxiliadora, mas eu gosto de ser só professora auxiliadora. A questão do doutorado é uma consequência, eu acho que é uma obrigação, o professor ele tem que investir na formação, mas quando eu sou professora, eu só me sinto professora e com a obrigação de contribuir para a formação do outro, porque se hoje eu tenho essa formação e tive essas possibilidades, eu tive muitas ajudas, ninguém vence sozinho. Muitíssimo obrigada, professora auxiliadora.